Agora é que começa verdadeiramente a viagem. Olhem para as casas, como é que são. Que engraçado. Um abraço. Boa viagem. Está tudo bem. Cuidado aí, devagar. Aqui uma Goldwing. Boa viagem. Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vila Verde da Raia. Ora, Espanha por aqui. Pois é, já fiz por autoestrada do Porto aqui até Chaves, depois Chaves, Vila Verde da Raia, e agora saí para a Estrada Nacional, a N103-5, e vou aqui a uma bomba de gasolina em Espanha abastecer a moto, encher o depósito. Já estou aqui só com um traço, porque eu em Portugal só abasteci o estritamente necessário para poder chegar aqui a Espanha e depois voltar a encher. Infelizmente é o que é, não é? É uma diferença abismal de preços. Olhem aqui o antigo posto da Guarda Civil, quando ainda havia a fronteira de Portugal e Espanha. Estão a ver aqui esta casa aqui do lado direito. Ó, Guarda Fiscal. É um antigo posto da Guarda Fiscal. E estamos a sair de Vila Verde da Raia e Espanha é já aqui à frente. Então vou abastecer aqui, tem aqui uma Galp, aqui em Fezes de Abaixo, e a ideia de hoje é, vou para o Luxemburgo de Mota, aqui com a minha nova Goldwing, primeira viagem com a nova Goldwing, e então a minha ideia é poder desfrutar muito mais desta viagem. Para quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu, quando faço estas viagens, é com um espaço de tempo bastante curto, porque não consigo ter vários dias para poder fazer a viagem com calma e até visitar algumas localidades, mas hoje decidi, sendo a primeira viagem, fazer por Estrada Nacional, agora a partir de Espanha, a partir daqui, e ir até ao Luxemburgo, sempre atravessar Espanha e França, sempre por Estrada Nacional. Aproveitar para conhecer um bocadinho estas localidades que eu passo só pela autoestrada, que eu tenho passado só pela autoestrada e não tenho tido a oportunidade de poder ver, e assim, andando por estradas nacionais, acabamos por poder ver mais sítios diferentes, e até acaba por ser menos cansativo, porque a viagem até acaba por ficar dividida por 2 ou 3 dias. No dia 2 já vi que não vou apanhar chuva, pelo menos pelo que eu estive a ver, mas amanhã em França já é quase certo que vai começar a chover. Nem sequer vou estressar com isso, vou aproveitar, mas é o dia 2, para poder gravar aqui uns vídeos e partilhar com vocês esta minha viagem. Olha aqui a Galp, em Fezes de Abaixo, ok. Pois lá está, ali estava a 2,07 €. Ali na última bomba que eu passei em Portugal, e aqui está 1,58 €. Ok. Ora, já está, levou 20 €. Estão a ver o preço, 1,58,9 €. Pá, em Portugal estava 2,02 €, mais ou menos por aí. Pá, é uma diferença muito grande. Há dias estava a ver aí um vídeo de outro motovlogger a dizer que era um absurdo os lucros da Galp, 900 milhões. Pá, se nós formos analisar o preço dos combustíveis em Portugal e em Espanha, e em ambos os países tirarmos todos os impostos, IVA e todos os outros impostos, o combustível em Portugal é mais barato do que em Espanha. Não sei se têm noção disso. Mas é a realidade. Vamos lá então. Agora sim, até agora aqui foi por autoestrada, agora vamos seguir. Agora é que começa verdadeiramente a viagem.
Vamos lá ver, sempre por estrada nacional. Apesar de em Espanha as autoestradas serem grátis, pá, eu vou optar por vir aqui por estas estradas nacionais, conforme disse, para poder apreciar aqui um bocado, passar por estas localidades e apreciar aqui um bocado estes sítios. Agora daqui vou até Verín por estrada nacional e depois vou fazer o desvio em direção a Puebla de Sanabria. Se calhar até vou parar por lá para visitar a a localidade Puebla de Sanabria. Nunca lá parei, passei sempre pela autoestrada a par e vou então aproveitar para visitar agora Puebla de Sanabria. A moto está carregadíssima, as 3 malas da moto carregadas até não caber mais nada, e pus aqui, portanto, a pré-carga da suspensão para um passageiro com carga. Pá, estou com um bocado de frio. Que temperatura é que está? 9 graus, porra, está frio. Bem, vamos seguir viagem nas calmas e voltamos já a falar daqui a um bocadinho. Conforme disse no último vídeo, no vídeo que falei sobre ter feito a revisão já dos 1000 km à moto, e falei um bocadinho sobre as principais diferenças que noto entre esta moto e a outra que eu tinha. Eu fiz agora por autoestrada do Porto até aqui Chaves, até à entrada de Espanha, e realmente esta bolha frontal faz uma diferença. Vim sempre na casa dos 120 e nota-se uma diferença significativa assim em autoestrada. Foram 150 km e é diferente, como é lógico. E outra coisa que eu noto também, que é ora, por ali, com carga, a moto está completamente cheia, as 2 malas laterais e a top case. O facto de ter aqui de podermos programar aqui a pré-carga da suspensão, não é? Com a suspensão eletrónica, também faz uma diferença muito grande na estrada, nestas pequenas depressões da estrada e tudo. A suspensão que está aqui debaixo do meu banco, a suspensão aqui a meio, faz uma absorção muito diferente, muito melhor do que fazia a outra, não é? A outra sentia-se muito mais. Epa, estava ali a polícia a bater no vidro do carro do homem. O homem estava a dormir ali dentro do carro. Deviam estar a perguntar ao senhor se estava bem. Aquele Mercedes classe A. Nota-se aqui que a suspensão consegue absorver muito melhor do que a outra. Eu acho que não disse ali atrás, quando fui abastecer ali na Galp, pá, a minha ideia é fazer esta viagem até ao Luxemburgo em 3 dias. Não sei como é que vai ser, mas a minha ideia é fazer mais ou menos 700 km por dia, não é? 7 × 3, 21, 2100, será mais ou menos isso. Vamos a ver como é que vai correr. Não faço a mínima ideia, é a primeira vez que estou a fazer assim, pelo menos a parte de Espanha, não é? Sendo que é autoestrada grátis. Eu nunca tinha tido aquela curiosidade de poder fazer assim, atravessar o país por estrada nacional. Já o fiz em França, é verdade, já atravessei França toda por estrada nacional. Quer dizer, nem foi em estrada nacional, estou a mentir, foi em modo evitar portagens, em que mais ou menos nos 1000 km para atravessar a França, 900 km, fiz cerca de 250, 300 por autoestrada, que é grátis, e os outros 700 ou 750 por estrada nacional. Mas a ideia aqui nem é o caso de evitar portagens, não é? É mesmo evitar autoestradas, que é esse modo que eu vou no dia de hoje. Não sei se vou conseguir chegar. A minha ideia era ficar a dormir em Vitória hoje, já relativamente próximo da fronteira com França. Não sei se vou conseguir. Olha aqui o Vespa Clube de Verín, das Vespas.
As Vespas e as Honda Monkey há muita gente que é fã dessas motas. Aliás, ainda vi recentemente que vão se juntar aí um grupo de motociclistas com as Honda Monkey e vão até à Normandia, ao norte de França. E lá está, não é? Isto às vezes a moto não interessa nada, o que interessa mesmo é a vontade de ir. E se houver vontade, se não se fizer num dia faz em dois, se não se fizer em dois faz em três. E é um bocadinho assim, quase como eu estou a fazer hoje, não é? É preciso a pessoa também ter um bocado de disponibilidade de tempo para poder dispensar assim 2 ou 3 dias, como é este o caso, para fazer assim esta viagem. E já estou aqui a seguir de Verín. Achei que a cidade é assim um bocado envelhecida, tem assim muitas lojas aqui, muitas lojas antigas, vê-se que estão até tipo abandonadas. E é uma localidade bastante pequena. Já estou agora aqui a sair e eu agora vou continuar pela Estrada Nacional até Puebla de Sanabria, que é uma localidade que eu quero ir visitar. Sei que tem lá, parece que é um castelo ou isso. Pá, não preparei assim nada. A ideia também é ir assim um bocado à descoberta, ir parando, visitando e falamos já daqui a bocadinho. Agora vou continuar aqui por esta Estrada Nacional até Puebla de Sanabria. Vamos lá. Até fazer isto se nota a diferença por causa da suspensão, da segurança na moto, a puxá-la para um lado e para o outro, é muito melhor. Nota-se muito mais segurança a fazer isto. Bem, até já! E já estou a chegar a Puebla de Sanabria. Faltam 2 km. Pá, muito fixe estas estradas nacionais. Muitas curvas, é bom para os pneus não ficarem quadrados. Tenho vindo sempre, pá, ligeirinho, com cuidado, mas é sempre a andar. As estradas são boas. Ó, Puebla de Sanabria. Conjunto histórico, turismo cultural. Epa, é por aqui que eu pus aqui um sítio. O barulho desta moto é espetacular. Isto é cada queilha por aqui. E agora? Por onde é que é? Agora não sei se é por baixo ou por cima. Olhem para as casas, como é que são. Que engraçado. A construção das casas. Será que isto tem saída por aqui? Olha que top. Eu acho que se pode vir por aqui de moto. Veja ali um carro parado. Olhem que engraçado. O tipo de arquitetura das casas. Muito porreira, muito bonitas estas casas aqui. E vê-se que são cuidadas, não são daquelas casas que são deixadas ao abandono. Vê-se que são cuidadas, têm a arquitetura específica, mas que são cuidadas.
Ah, já vejo carros aqui embaixo. Supermercado, restaurantes. Não se vê ninguém na rua. Que horas é que são? 10 da manhã, domingo, 10 da manhã. Acho que é por aqui acima. Vou subir. Pá, isto agora a subir tem que se ter aqui um bocado de cuidado. Por ali é proibido. Por aqui. Eu não posso cortar muito o gás porque ora, eu acho que vim por aqui há bocado, mas ou não, acho que não, não foi por aqui que eu vim há bocado. Por acaso vê-se que as pessoas deixam tudo sempre. E agora para onde é que é o castelo? Então é por aqui. Ah, já estou a ver. Eu há um bocado fui de moto por aqui, exatamente, e o castelo estava mesmo aqui. Mas até foi bom que deu para ir ali mais ao centro da cidade e ver aquelas casas. Olha que fixe. E aqui em cima é capaz de ter uma vista engraçada, que aqui é um sítio mais alto. Eu nem vou tirar aqui a câmara da queixeira do capacete. Diz que aqui o castelo só abre às 11 da manhã, portanto... Gosto muito de casas em pedra. Aqui as casas são todas muito bem tratadas. Eu acho que é uma mistura, não é bem em pedra. Não sei bem. Deixa-me ver aqui a vista sobre a cidade. A história conta que um peregrino, Vila Verde, pedindo esmola. Todas as portas fecharam e ele foi salvo pela mulher que fazia pão no forno. A lenda da barca de pedra. Ah, é esta barca de pedra aqui. Ó. A rota de Dom Quixote. Olhem que vista espetacular. Aqui sobre Puebla de Sanabria, daqui de cima. Aqui o rio, a ponte.
E aqui é o centro de Puebla de Sanabria, penso eu. O castelo bastante bem tratado, limpinho, pelo menos a fachada. Muito fixe. Aqui umas vistas espetaculares. Deixa-me ver mais para aqui. Para aqui é mais campos e mato. Fixe. Ora, vamos lá seguir viagem. Puebla de Sanabria está visto. Agora daqui vou a Sahagún, 163 km, 2 horas e meia pela Nacional, não é? Vou seguir pela Estrada Nacional, 163 km. Entretanto, já fiz aqui uma série de quilómetros. Entrei agora em Santa Cristina de la Polvorosa. E Benavente é já aqui à frente também. Não vou parar em Benavente, vou só de passagem filmar mais aqui à frente um bocadinho. Pá, mas estas estradas são muito fixe. Limite de velocidade 90 km por hora. Pá, dá para vir a um ritmo bastante bom. E parece-me que acaba por ser menos cansativo, porque vamos passando assim por estes locais. Não tem assim muito que ver, pelo menos pelas localidades por onde eu fui passando, mas ao menos distrai mais um bocado do que quando vamos pela autoestrada. Isso aí não há dúvida. O que é um bocado estranho é que hoje é domingo. Pá, não se vê ninguém. Passa-se aqui por localidades, já passei por várias, pá, e por 6 ou 7, pá, e não se vê ninguém na rua. Vêem-se carros parados à porta de casa, mas pessoas, pá, não se vê ninguém. Olha, eu penso que aqui que é uma zona de Benavente. Estação de serviço. Não é o centro de Benavente, de certeza absoluta, mas será aqui uma zona mais periférica um bocado. Mas para onde eu quero ir é para Sahagún, faltam 75 km. Vamos seguir viagem. Esta zona aqui onde estou a passar, aqui nos arredores de Benavente, não tem assim nada a ver. Tem aqui alguns hotéis e parece-me ser assim uma zona mais industrial um bocado. Ora, gasolina ainda tenho para 246 km. Também estas velocidades a que venho, sempre ali na casa dos 90, 100 km por hora, acaba por ser uns consumos muito mais simpáticos do que ir pela autoestrada, não é? Ora, agora eles estão a mandar por onde? Por aqui? Ui, certeza? Tu tens a certeza que é por aqui? E é mesmo. Se ele diz, é porque é. Pois ali é para apanhar a autoestrada. Estou a ver, a sinalização azul para a autoestrada para Madrid, Zamora e Palência. Mas eu quero estradas nacionais. Pá, eu espero que o Google Maps que esteja correto. Está aqui a mandar-me por uns queilhos com caraças.
espero que ele esteja correto. Ora, não vem ninguém atrás. Olha aqui aqui uma ponte e o rio aí a passar. Já se começa a ver muita mosquitada no ar. Pá, é cada queilho que ele me está a mandar. Onde é que eu tenho de ir? Eu estou a ir bem. Eu à saída de Puebla de Sanabria e desde manhã, desde que saí do Porto, vinha com o banco aquecido sempre ligado, só que entretanto tive que desligar porque começa-me a dar um sono com o banco aquecido. Ó. Agora voltei a ligar um bocado e está um conforto tão grande, um quentinho tão bom que começa a dar um sono, uma moleza. Não posso ter isto ligado, senão só posso ligar isto quando estiver mesmo muito frio, senão dá aquele confortozinho que não podemos ter quando estamos a andar de moto, senão começa a dar um sono que nem é bom. Isto parece é que já estou em França, campos a perder de vista de um lado e do outro e retas intermináveis. É por isso que eu digo que pá, a Europa é mais ou menos toda igual. Quando viajamos pela Europa fora é tudo mais ou menos igual a nível de estradas e as paisagens não muda assim muito. É por isso que eu gosto muito dos Estados Unidos, de andar de moto nos Estados Unidos. É que uma pessoa chega lá e é completamente diferente, até as próprias estradas e tudo. Ora, e cá estamos em Sahagún. Vamos lá ver como é que é isto. Esta é outra localidade que estou farto de passar aqui pela autoestrada e nunca cá vim. Ora, isto por onde é? Já vi que tem aqui uma praça maior. Deixa lá ver. Tem aqui a praça principal, mas isto está tudo fechado, é domingo, não vou conseguir ver nada de jeito, mas pronto. É aqui o centro. Vou estacionar a moto aqui em cima então. Ora, vou pôr a moto aqui. Onde é que eu posso pôr aqui? Vou pousar aqui um bocadinho num instante. Porque também preciso de ir à casa de banho. Pois aqui é a praça maior, é a praça principal. Tem aqui meia dúzia de cafezitos aqui à volta. Tem ali um coreto, onde antigamente cantavam.
Perguntei, aqui é a Plaza Maior, portanto é o centro. É uma localidade pequenina, só se for mesmo assim de passagem, de resto não tem assim muito que ver, pelo menos aparentemente. Ainda vou seguir por ali para ver se vê alguma coisa e paro depois mais à frente. É 12h40, ou seja, 11h40 em Portugal. Vou andar ainda mais, se calhar uma horita antes de almoçar e vejo como é que vai correr agora o resto. Agora daqui vou seguir direto para Vitória, já ali para a zona norte, no País Vasco, e a ideia é ficar lá a dormir uma noite. Não sei se estou adiantado de caminho ou não, se tiver que alterar alguma coisa e fazer mais uns quilómetrositos hoje e já até entrar em França ou qualquer coisa do género. Vou ver como é que as coisas correm, vou tranquilo, nas calmas por aí acima e vamos seguir viagem. Ora, está aqui a bomba. Estão ali dois colegas motociclistas a abastecer também. É isto mesmo. Epá, a bomba está virada ao contrário. Eu não gosto de abastecer assim. Ah, está bem, ok. Posso colocar... Ora, isto é diesel. Coloco no descanso central. Estes são franceses. Também andam em... o da frente vai sair. Mas eu quero colocar eu. Não preciso que me coloques tu. Ora, 95 e 95 max. Vou pôr 95 max. Hola, ¿yo puedo poner? ¿Sí? ¿Puedo? Gracias. Tiene la 95 normal y la 95. No, la max. Voy a poner la max. Perfecto. Gracias. Ora, está feito. Um dos problemas desta nova Honda Goldwing, na outra que eu tinha aqui uma espécie de uma box, não é? Onde tinha para poder pôr o telemóvel a carregar e onde era possível fazer depois o emparelhamento. Neste momento ela faz, esta agora nova, faz o emparelhamento automático, mas a questão é que a bateria do telemóvel começa a ir à vida. Eu tenho aqui um carregador, se vocês virem até tenho aqui a bateria da GoPro a carregar e tenho outro ali na mala. Mas eu gosto de andar com o telemóvel comigo, então tenho aqui esta powerbank. Já está aqui quase com 50%, portanto é um dos contras é não ter aqui um sítio para carregar o telemóvel aqui mais à mão e ter que ser numa das malas da moto. Está bem, está feito. Modo económico, tenho andado sempre no modo económico, tranquilo. Vamos lá então. Vocês estão prontos para arrancar? Eu também estou. Siga a marinha. Para onde é que é agora? É por aqui? Não estou a perceber. Espera aí. É por aqui? Não. É por aqui, é. Vou virar ali à frente à direita. É por aqui, sim senhor. Siga! E encheu o depósito, afinal. Pelo menos aparecem aqui os traços todos. Não veio mesmo... Não deixei disparar. Eu desde que comprei esta moto tenho colocado sempre gasolina aditivada na Repsol. E agora aqui também coloquei da Max. Pá, acho que melhora um bocado, pelo menos o motor, pode ser que melhore a longevidade. Eu com a outra não tive problemas nenhuns, eu punha sempre gasolina normal, nunca pus naqueles postos low cost, mas punha sempre da gasolina normal e nunca tive stress nenhum, por isso... Mas pronto, com esta para já, pelo menos para já,
Na rodagem, pronto, pus sempre da gasolina melhor, da 95 aditivada, porque achava que, pronto, para ter uma gasolina melhor um bocado, pelo menos para os primeiros quilómetros, e agora acabei por colocar também. Ora, autonomia 401 km, também estou a fazer médias bastante boas. Ok, pessoal, então vai ser assim. Vou seguir viagem em direção a Vitória e depois pelo caminho, se vir alguma coisa de jeito, vou falando. Se não vir nada de jeito, quando chegar a Vitória, vejo que horas é que são e vejo o que é que vou fazer. Se continuo mais um bocado, se fico lá a descansar, mas também se for cedo demais, não quero estar a perder tempo também desnecessário. Apesar de ter tempo, também não quero estar a perder tempo desnecessário, até porque amanhã, quando entrar em França, sei que vai estar a chover, que vou apanhar chuva. Não sei se vou conseguir gravar sequer, não faço a mínima ideia, mas acho que não vou estar a perder tempo desnecessário. Mediante as horas eu logo vejo e falamos. Ora bem, pessoal, atualização. Cheguei agora à Vitória, Gasteiz, portanto, supostamente o sítio onde eu iria ficar a dormir esta noite. Qual é o problema? O problema é que nem 4 da tarde ainda são. E portanto, tipo, isto não tem assim nada muito que ver, esta cidade. Eu pensei que ia chegar aqui lá para as 6 ou 7 da tarde, pensei que ia demorar muito mais tempo pela Estrada Nacional do que demorei. E depois tem outra coisa, estou a olhar aqui para o céu, está aquele vento, sabem, que daqui a umas horas vai começar a chover pela certa. Para amanhã já sei que vou apanhar chuva pelo caminho, isso é certinho, mas estou aqui para tomar uma decisão que é, se são 4 da tarde, nem 4 da tarde são, pá, eu conseguia chegar a Bordeaux ao menos, fazer, e agora por Estrada Nacional, na mesma, parava no último posto de abastecimento que fica a 138 km daqui, mais 1h30 até à fronteira, que já tenho aqui o posto de abastecimento, aberto 24 horas, e depois no posto de abastecimento são 5h30 da tarde, 5h30 da tarde, depois via deste posto até Bordeaux quanto tempo é que era, se fosse aí 2 horitas, 2h30, que as estradas são boas, dá para andar a 90, 100 à vontade. Se calhar era gajo para ir a dormir antes da Bordeaux, porque eu não sei amanhã como é que vai ser, se vou conseguir andar ao ritmo 2 ou não, por causa da chuva. E então acho que vou fazer isso. Amanhã queria parar em Limoges, visitar um bocadinho a cidade, aquelas visitas como eu fiz hoje, uma visita rápida. Queria parar também em Châlons en Champagne, não sei se vai ser possível por causa da chuva, vamos a ver. Contudo, nem vou estar a pensar no dia da manhã, de logo se vê. Interessa-me é hoje. Hoje não chego a 700 km feitos, pá, sinto-me impecável, super bem, não estou mesmo minimamente cansado. E portanto o que eu vou fazer é isso, vou arrancar e vou continuar, vou até à fronteira abastecer a moto e depois logo vejo quanto tempo é que é até Bordeaux. Se der para chegar a Bordeaux, ainda vou até Bordeaux hoje. Se chegar lá às 7 da tarde ou isso, dá-me mais do que tempo para acordar amanhã às 6 da manhã e arrancar por Estrada Nacional, por França, ir visitar aí mais uns sítios porreiros. É isso que eu vou fazer. Por acaso o meu planeamento, pá, não foi dos melhores. Porquê? Então eu estou um domingo, os caminhões não podem andar ao domingo e eu ponho-me a fazer contas para andar em Estrada Nacional, a contar que vou apanhar caminhões pelo caminho, ou seja, a pôr velocidades médias bastante baixas, por isso é que me dava mais ou menos chegar aqui a Vitória. Acabei por vir aqui na mesma, já tinha ideia em não ficar aqui, mas decidi seguir a rota que tinha planeado e passar aqui na mesma. Mas os caminhões não andam ao domingo, portanto não foi muito, quer dizer, não é o caso de não ser inteligente, foi mesmo esquecimento de que os caminhões não andam ao domingo e que portanto isso iria me dar uma velocidade média mesmo em Estrada Nacional bastante mais elevada e que ao fim de um dia inteiro a andar nota-se uma diferença. Neste caso cheguei mais cedo para aí 2 horas ou 2h30
do que contava. Ora bem, eu tenho 137 km para fazer e tenho aqui autonomia para 117. Portanto, vou meter, ok, não importa, eu vou abastecer na mesma, agora na primeira bomba que encontrar, meto na mesma 20 euros e depois, antes de entrar em França, volto a encher, aí já encho mesmo até cá acima, para poder aproveitar ao máximo o preço do combustível em Espanha. Ok, de certeza que eu apanho aí qualquer coisa pelo caminho, uma bomba qualquer, e já abasteço. O tempo é que não me está a agradar muito, começou-se a formar aqui umas nuvens assim um bocadinho esquisitas e vento, e portanto eu suspeito muito que irá começar a chover, não deve tardar muito. Por isso é que também quero fazer mais um bocado de quilómetros hoje, aproveitar, até porque também me sinto super bem, tanto fisicamente como psicologicamente, não estou com sono nem nada, e portanto é isso mesmo que eu vou fazer. E outra coisa que me esquecia, portanto hoje é domingo, não andam caminhões, portanto posso aproveitar para fazer mais quilómetros. Amanhã, segunda-feira, nas estradas em França, além da chuva que está prevista, ainda tenho os caminhões nas estradas nacionais que quase de certeza absoluta não vão deixar andar aos ritmos que consegui andar hoje. Portanto, mais um motivo até para adiantar mais um bocadinho de caminho hoje, que tínhamos esquecido de falar há bocado. Portanto, muito provavelmente amanhã vou andar a ritmos bastante mais baixos do que vou andar hoje. E já estou próximo da fronteira com França, são quase 6 da tarde, são 5h30 da tarde mais ou menos, devo chegar lá por volta das 6, faltam 16 km para chegar à última bomba de gasolina mesmo na fronteira com a França, e acho que vai ser mesmo possível chegar hoje a Bordeaux. Tem estado a chuviscar um bocado, como podem ver aí, estão aqui umas nuvens um bocado esquisitas. Eu até tirei a câmera daqui do capacete para não correr o risco de apanhar água, mas sinto-me bem para já. Deixa-me só ultrapassar aqui num instante. Qual é o limite? Aqui é 60. Sinto-me bem. Vou só abastecer aqui no último posto, faltam 13 minutos para chegar e depois já entro em França. Acho que vai dar para chegar a Bordeaux, entretanto, devem ser aí mais 1h30 até Bordeaux, não faço ideia, tenho que ver, não tenho bem a certeza. Pela autoestrada é uma coisa, por estradas nacionais é outra. Em França depois há muitas rotundas, muitas estradinhas, e eu sinceramente não estou muito bem a ver quanto tempo é que demora. Também se vi que demora tipo 3 horas ou isso. Por onde é que é agora? É para aqui. Para aqui, ok. Também se eu vi que demora muito tempo e que já vou chegar muito tarde. Entro em França na mesma, mas fico antes, tipo em Biarritz ou qualquer coisa do género. Tento procurar aí um sítio que seja mais próximo, mais 100 km ou isso, e ora, estão a ver, limite 100 km por hora. Uma pessoa anda por aqui pelas nacionais sem pagar portagens, e aqui com paisagens um bocado diferentes, e ao fim e ao cabo os limites de velocidade são um pouco abaixo daquilo que é a autoestrada, os 120, portanto anda-se super bem aqui. Entretanto, parei ali atrás já um bom bocado, na zona de Burgos. Estavam lá para aí uns 7 ou 8 motociclistas portugueses. Estivemos lá a conversar um bocado. Um deles, que esteve a conversar mais tempo comigo, com uma Africa Twin, ficou meio convencido para comprar uma Goldwing. Estivemos a conversar um bocado, e ele era da zona do Porto também, acho que era da Trofa ou qualquer coisa do género. Espera, é para aqui. Já ia fazer cagada.
já ia fazer cagada da grossa. Estão a ver, um gajo aqui a falar para a câmara e não vai, mas é atento ao GPS, que é aquilo que eu tenho que ir atento, mas é ao GPS, pá. Bem, já estou encaminhado agora, é por aqui em frente. E então tivemos a conversar um bocado, a falar. Eu como já tive uma Africa Twin também, não é? Pude falar das duas motas e pronto. Foi um bocado por aí, mas boa gente. Tivemos ali meia hora a conversar ainda e pronto. Agora quando eu parar ali na próxima bomba vou ver que horas é que são, como é que é, quanto tempo é que é até Bordeus, e se for muito tempo ainda vejo aqui um sítio mais perto. Vejo um sítio mais... Epá, aqui é 80, ok, vou 80, tenho ali radar de 80 km/h. Deixa-me ter o GP, o Cruise Control 75, ok. E vejo uma coisa que não seja muito pesada, e assim amanhã de manhã volto a arrancar e depois vou ver o que é que consigo andar amanhã também, e se precisar do dia a seguir ainda posso ter o dia a seguir também. Estou com tempo, não tenho pressa. Mudança de planos repentina. Está a vir pessoal das Goldwings de França, do evento que houve da Honda Goldwing. Então eles estão aqui a 9 minutos, pararam na bomba de gasolina e telefonaram-me. Então vou ter com eles, estão aqui pertinho. Pessoal das Goldwings, ora deixa cá ver, então é por aqui. Siga 10 minutos. Ora, ou estão aqui na bomba da esquerda ou na bomba da direita. Onde é que eles estão? Oi, não está ninguém? Ei, que cena, pá. Pus errado. Pus a minha paragem em vez de pôr a deles. Ei, pá, que cena. Pá, enganei-me na bomba. Esta era a bomba que eu ia parar antes de passar a fronteira. Não é a bomba que eles estão, que caraças. Vá lá, são 7 minutos até lá. Fogo. Esta era a bomba que eu ia parar. Não era a bomba onde eles estavam, enganei-me a pôr aqui no GPS. Vá lá que ao menos é pertinho, são 5 km. Fogo. Já estou a chegar, é já aqui a bomba. Um abraço, boa viagem. Ora, agora para onde é que eu tenho de ir? Tenho que dar a volta, pois, porque eu estou no sentido de... para a Espanha, pois tenho que ir para a França. Tenho que ir lá ao fundo, dar a volta e vir embora. Espetáculo, deu para conjugarmos mesmo, chegarmos aqui à fronteira os dois, eu a vir de Portugal e eles a virem de França. Muito fixe. Ora, 230 km, chego lá às 9 da noite. Ainda tenho que meter combustível.
Olha, eu estou em Espanha, estou em Espanha, tenho que meter gasolina aqui em Espanha, tenho que encher aqui o depósito. Ei, podia ter enchido ali, caraças, estava ali na bomba, podia ter enchido ali o depósito. Agora vou ter que parar outra vez, perder mais tempo. Ora, vou sair aqui ao Yard Zoom. Aqui alguma bomba do lado de lá, para quando vier para cima, para abastecer, porque senão... Que chatice. E está a começar a chover, ainda por cima. Ora, é aqui que eu vou sair. Ainda por cima está a começar a chover agora. Vou ter que tirar daqui a câmera para não apanhar água, que isto não é à prova d'água quando está aqui com o... Ora, para onde é que é? Deixa-me ver se encontro aqui alguma bomba de gasolina. Tinha planeado encher o depósito aqui em Espanha e isto agora... Não há aqui nenhuma bomba à vista? Não. Não há nenhuma bomba à vista. Bem, deixa lá. Se apanhar alguma, apanho. Se não apanhar... Agora é aqui à esquerda, exatamente, e já entro aqui outra vez pelo mesmo sítio. Ok. Mas acho que já não vou apanhar nenhuma bomba agora até França. Bem, deixa lá, ainda paro aí a meio do caminho, ainda abasteço. Nem que seja em França. Não há stress. E eles já devem ter passado, se calhar. Bem, falamos já daqui a um bocadinho. Olha, tem aqui Zerbit Sugunea. Acho que ainda tem aqui uma bomba, aqui do lado direito. Exatamente, é em frente à bomba que eu estive. Ainda bem. É que é mesmo a última, esta, antes de entrar em França. Espetáculo. Ora, 1,67. Se fosse em França já era a 2 euros e qualquer coisa. Pois aqui é caminhões, para carros tem que ser aqui. Carros e motas. Ora, pode ser esta aqui. Assim. Vou encher o depósito mesmo até cima agora. Ora pronto, mais 15 euros para completar. E agora vou para o Ibis de Bordeus, Merignac. 2 horas, 224 km, chego lá às 9 da noite, ok. É ir direto para o hotel, descansar, tomar um banho, nas calmas. E amanhã já sigo viagem. Ora, vamos lá então agora. Está tudo bem? Deixa-me só verificar que eu pus aqui o tampão, não ficar ali esquecido. Tá. Ok. Ora, tudo apertado. Luvas. Em França é obrigatório luvas. Aí mais uns colegas motociclistas. Ora, paragem técnica para pôr aqui a câmara no capacete. Olhem para este céu, como é que está agora? Categoria. Hã? Estou a 15 minutos do hotel em Bordeus e parei para colocar aqui a câmara. Já estou quase a chegar. São 9 da noite. Ainda está de dia. E
depois, estes 200 km, desde o último take que vocês viram, à saída da bomba de gasolina com aqueles companheiros da Goldwing, e eu decidi que era preferível pagar 9,90€ de portagens para fazer 200 km do que correr o risco de apanhar o anoitecer por estradas nacionais e correr o risco de apanhar animais, porque vocês sabem que os animais no pôr do sol e no nascer do sol, não é? Eles, quando o sol nasce, às 5h30, às 6 da manhã, é quando eles voltam para o meio da floresta, as raposas e tudo, para se esconder nas tocas, e quando o sol se está a pôr, é quando os animais ficam mais ativos, e portanto, para não correr esse risco e para não demorar ainda só lá para as 10h30 ou 11 da noite é que eu consegui chegar aqui por estradas nacionais, eu achei que era consciente despender de 9,90€, não achei que fosse um valor tão alto quanto isso, tendo em conta o tempo que ia poupar e o risco que hipoteticamente não ia correr em andar por estradas nacionais. Então estou a 17 km, 13 minutos, já estou aqui à entrada de Bordeus e vou ficar então aqui a dormir uma noite. Vou chegar ao hotel, vou dar aqui uma limpadela aqui ao vidro da frente. Também tenho aqui uma capa para cobrir a moto, vos vou mostrar quando chegar ao hotel. E para já é só isso. Estes 200 km por autoestrada, a verdade é uma, mentalmente cansaram-me mais do que os 600 km que eu fiz em Espanha por estradas nacionais. Realmente fico mesmo com a percepção ou com a certeza que se conseguirmos apanhar estradas nacionais abertas, como foi o caso, não é? Sem trânsito, que dá para andar ali entre os 90 e os 100 km por hora sem problema nenhum, é muito melhor, cansa muito menos mentalmente do que andar aqui em autoestrada de cruise control a 120 ou a 130 km e km e km e km, parece que nunca mais passam. E então parece que mentalmente fiquei mais cansado nestes últimos 200 do que nos anteriores 800. Já passei os 1000 km hoje, já vai 1012 neste momento, ou seja, eu destinei 3 dias para fazer esta viagem e neste primeiro dia já fiz metade dos quilómetros da viagem completa. Também amanhã não sei como é que vai ser, de qualquer das formas, independentemente se chegar amanhã ao Luxemburgo ou não, ou se chegar só no dia seguinte, é o que for. Amanhã arranco, sei lá, quando o dia nascer, às 6 da manhã, 6h15, 6h30, por aí. Vou em modo evitar portagens até ao Luxemburgo. Os 1000 km que faltam, mais ou menos, de Bordeus até ao Luxemburgo serão mais ou menos 700 por estrada nacional e 300 por autoestrada, na parte que não se paga portagens. Portanto é uma parte pequena, tendo em conta o total de quilómetros, e portanto eu amanhã, independentemente se faça o resto do trajeto todo ou não, eu vou optar por fazer em modo de evitar portagens, agora em França, porque amanhã é segunda-feira, conforme já vos disse. Tenho a certeza absoluta que vão andar muitos mais caminhões na estrada, muito mais trânsito, e estou um bocado em dúvida se não vai cansar muito mais também por causa disso. E se tiver que ficar a meio a dormir outra noite também fico, não tem problema nenhum. Agora queria era, eventualmente, se conseguir parar em algum sítio para poder visitar uma ou duas localidades ou cidades ou isso. Era aquilo que eu queria fazer amanhã, tal como fiz hoje. Vamos a ver, eu depois quando estiver ali a chegar mais ao hotel, faltam 10 minutos, eu volto a ligar a câmara e já falamos mais um bocadinho. Eu normalmente, quando ficava aqui a dormir em Bordeus, na altura até da Africa Twin, eu ficava sempre no hotel F1, também era uma noite, não é preciso ser nada assim de nada de luxos, não é? É só para ficar mesmo uma noite, descansar uma noite, mas desta vez vou optar aqui pelo Hotel Ibis, em Mérignac, junto ao aeroporto, na zona do aeroporto, porque tem parque fechado e da maneira que está a França neste momento,
Aliás, os roubos e os assaltos no Luxemburgo têm aumentado bastante, e depois quando apanham as pessoas, nas notícias leem-se, normalmente são residentes em França, não é? Vêm de França fazer assaltos ao Luxemburgo para voltar para a França novamente. Opá, eu não estou para estar a arriscar a deixar a moto assim num sítio que não seja minimamente seguro e fechado, não é? Com vigilância, porque pá, a França está cada vez pior. E aliás, Marselha, ainda há dias estive a ver Marselha, nas 20 cidades mais perigosas do mundo, Marselha estava lá pelo meio, em 10º ou 12º, ou lá que era. Portanto, só para terem uma ideia. E pronto, vou pela primeira vez ficar aqui neste Ibis, em Mérignac, no aeroporto, porque sei que tem parque fechado e com câmaras e tudo, portanto será mais seguro para deixar a moto durante a noite. Ora, faltam 2 minutos, já está a começar a anoitecer, cheguei mesmo à hora certinha, ainda não é noite e está a começar a anoitecer. 9h10, dá-me muita margem para descansar com calma, organizar aqui as minhas coisas, limpar aqui este vidro frontal da moto e os faróis da frente, deixá-la já prontinha para amanhã voltar a arrancar e ver o que é que me espera. Ainda não verifiquei novamente hoje o estado do tempo para amanhã, para os locais em França por onde eu vou passar. Da última vez que vi, que foi ontem, estava chuva aqui depois à saída de Bordeaux, em 2 ou 3 localidades que eu ia passar, ou seja, para aí 300 ou 400 km da viagem, quase metade do que falta. Mas isto às vezes o tempo também vira, não é? E aparentemente nada indica que amanhã que vai chover, pelo menos parece. Ora, ali é o Sheraton, mas não é para onde eu vou. Eu vou aqui, olha aqui, Ibis Budget, é aqui, ó, este azul, exatamente. Também tem aqui o Mercury, por onde é que é? Por aqui. Ora, não vem o metro, não senhor. Tem aqui o Mercury Hotel também, ok. Ó, este portão depois fecha aqui. E tem ali a cancela. Pois, eles fecham isto, ok. É mesmo isto que eu quero. Sim senhor. E tem aqui o parque que é fechado. Será que posso já meter aqui a moto ou vai fechar? Vou já entrar. Quer dizer, vou já entrar, eu não marquei nada ainda. Espero que... Ora bem. Deixar aqui debaixo da árvore é boa política? Eu acho que não. Debaixo da árvore acho que não é. Eu vou deixar aqui no meio destes dois. Vou já deixá-la virada ao contrário. Ai, caraças, ponto morto. Pô, acelerei sem querer. Ora, marcha atrás. Isso mesmo. Vou estacioná-la, mas primeiro vou lá a ver se há lugar. Porque se não houver... Não vou estar aqui com fosquices, pá. Vai já entrar assim de gás. Isso mesmo. Até vou deixá-la aqui mais à frente, para ficar mais à vista. Pronto. Está feito, tinha um lugar, já está. Este lugar não é para deficientes, não, é só este. Vou trazer a moto para aqui, fica melhor aqui do que ali no meio daqueles dois carros. Vou trazê-la para aqui num instante e já vamos ver aí a capa da moto. A capa da moto é este saquinho, estão a ver? Deixa-me ver se eu consigo pôr isto sozinho.
Também o motor está quente. Ele pode ficar, também não é por isso. Só assim se chover, pelo menos não vai sujar o banco e ela fica mais protegida assim. Pronto pessoal, agora vou subir, vou até ao quarto, relaxar um bocado, tomar banho e amanhã temos novo vídeo. Bom dia pessoal, segundo dia da viagem. Que horas é que são? 6h30 da manhã, era a hora que dizia que começava a amanhecer. Está aqui um bocadinho nebulado, mas pá, uma noite espetacular. Ó, já está dia, tranquilo. Já pus aqui a moto a aquecer, já lhe tirei aqui a cobertura, já arrumei tudo. Aqui pronto para seguir viagem. Vamos lá. Ora bem pessoal, então é assim. Em modo evitar proteger, mas o capacete está trancado, está apertado, está. 872 km daqui até casa, no Luxemburgo. 10h30. Ó, já falhou outra vez a conexão. Fogo. Nunca me aconteceu isto. Já está outra vez a conectar. Pode ser aqui de ter menos rede esta zona, que eu reparei quando estava no hotel, que eu não gosto de usar os Wi-Fi do hotel, uso a minha internet do telemóvel e notei que a internet era muito lenta. Até estive aqui a ver alguns vídeos de YouTube ainda ontem à noite que tinha aí pendentes de ver, que me interessavam, e reparei que a net era muito fraca. Ó, agora já está a funcionar bem, ou seja, era mesmo de ter ali pouca rede. O que eu estava a falar, 872 km daqui até ao fim da viagem. Portanto, isto está em modo evitar portagens, conforme vos disse ontem, e é o caminho que eu vou seguir agora aqui com o Waze. E durante o caminho depois eu vou vendo onde é que vou parar. Esqueci-me, foi de limpar aqui o capacete, a viseira do capacete, que também é importante. Mas eu também vou ter que parar para abastecer daqui a bocado e já vou aqui à mala lateral da moto e já limpo aqui a viseira as duas viseiras do capacete, a do sol e a viseira normal. E pronto pessoal, estou agora aqui a sair de Bordeaux novamente e vou indo nas calmas. O vidro ficou espetacular, aqui esta bolha frontal ficou limpinha, espetáculo. E é isso. E vou seguir viagem. Qualquer coisa eu ligo a câmara, falamos e digo-vos o que é que está a acontecer. Ora, por aqui, ok. Ora, área de serviço de Gironde. Como é que está o combustível aqui? Deixa cá ver, senão já ficava despachado, já tomava o café também e já despachava isto. Ora, deixa cá ver. É assim, também não me interessa muito o preço do combustível, eu só meto 20 euros de cada vez. O gasóleo está a 2,09 euros e a gasolina 95, nem diz a quanto é que está. Bem, vou ficar aqui. 95 e 98. Vou ficar aqui. Vou já despachar aqui. Eu tenho autonomia para 150, mas vou já despachar aqui isto e já não me chateio mais com o combustível. Entanto, tive que parar aqui outra vez, ó. Já está a chover. Parei para tirar a câmara daqui da queixeira do capacete. Deixei-me vir para aqui. Vou ligar. O que eu temia está a acontecer. Mas pronto, para já ainda não está assim a chover muito. Eu é que tenho que tirar a GoPro porque ela não é estanque e não quero tê-la na queixeira do capacete e correr o risco de estragar. Já estou aqui na estrada nacional, entanto saí de Bordeaux e já apanhei aqui a N10
e agora já vou por aí fora. Depois quando parar de chover eu volto para colocar a câmara e voltamos a falar. A parte boa é que a moto está limpinha. A parte má, olhem para isto. Estou todo molhado, de cima a baixo. 150 km que fiz, sempre a chover. 150 não. 207 km. Ia parar em Limoges para visitar a cidade. Acabei por passar Limoges, sempre a chover. Pá, agora aliviou um bocado. Até pus aqui as luvas, deixei a moto a trabalhar com o banco aquecido ligado, a ver se consigo secar um bocado as luvas, porque pá, chover torrencialmente mesmo. Quantos quilómetros é que faltam? 740 quilómetros. Pá, agora saí ali de uma estrada mais principal e agora é aqui uma estrada nacional normal. Não sei como é que vai estar o tempo. O primeiro sítio que eu ia visitar era Limoges, o segundo é Vierzon. Não sei se vou conseguir chegar lá. Vou tirar aqui um bocado o casaco, vou ficar aqui meia horinha, um bocado à espera, a ver se consigo secar um bocado a roupa para depois seguir caminho. Opa, parei para limpar aqui para tirar daqui a água deste vidro da frente, porque estava-me a fazer confusão com o vidro todo subido, estava cheio de água. Ora, desligar os 4 piscas. As luvas estão completamente encharcadas, nem as consigo calçar. É obrigatório em França usar luvas, mas se a polícia mandar parar, eu mostro-lhe as luvas que tenho ali na mala lateral da moto, a ver se as consigo secar um bocado para conseguir calçá-las. Ora, agora aliviou ligeiramente a chuva e claro, os caminhões, não é? Conforme e olha a polícia a passar, conforme era esperado, hoje segunda-feira andam aqui, está cheio de caminhões, não é? Ora bem, quantos quilómetros faltam? 706, faltam 700 quilómetros para chegar. Está bastante vento, nota-se o vento, ali as nuvens ainda estão assim um bocado esquisitas, não sei se vai abrir o tempo ou não. Vamos lá ver. O vidro já posso puxá-lo todo para cima, que eu ia com ele aqui um bocado baixado para conseguir ir a ver por cima do vidro. E estou aqui já depois de Limoges, algures, não sei onde, aqui na Estrada Nacional em França. Segui caminho. Desde que saí de Bordeaux, aqueles 200 km que fiz sempre a chover, pá, estrada boa, 110, umas vezes era 90 ao limite, outras vezes era 110. Claro que eu vim em modo rain, vim sempre ali na casa dos 100 km por hora e pá, uma coisa que eu notei é que esta moto dá muito mais confiança a conduzir à chuva do que dava a minha outra Goldwing. Pá, eu sou uma pessoa bastante cautelosa ou receosa em conduzir à chuva, ou se calhar também devido a pouca prática a conduzir à chuva, admito que sim, e a verdade é que pela primeira vez eu vinha completamente relaxado e confortável, porque não sentia sequer a moto a fugir, nem a roda de trás. Pá, tudo mesmo dá uma confiança muito, muito boa. Esta também já tem controle de tração completo, não é? A outra não tinha, a outra Goldwing Bagger. As novas Baggers já têm controle de tração, mas as antigas não. E portanto
é outro ponto a favor de ter comprado esta moto, tem a ver com a condução à chuva, dá uma confiança muito melhor a conduzir do que dava a outra. Outra coisa que eu reparei agora neste modelo novo é que normalmente aqui nesta barra de baixo, quando nós clicamos aqui neste botão de info, de informação, aparece as médias, o tempo de corrida de viagem, portanto aqueles dados todos. Mas com esta o botão só funciona se a moto estiver parada. É um bocado esquisito. Imaginem que eu agora queria ver neste momento em andamento qual é a média de consumo que a moto está a fazer. Pá, não consigo ver. Só quando para numa bomba de gasolina ou em algum sítio, ou sim, se parar aqui a moto e puser em ponto morto, aqui o botão já funciona. Pá, não sei porque é que a Honda bloqueou esse botão em andamento. Não sei se há alguma diretiva da União Europeia para não distrair o condutor a olhar para aqui, mas pá, acho assim um bocado mau. Estão a ver, isto é Nacional 141, pá, uma estrada espetacular, com duas faixas. Qual é o limite aqui? 110. Estão a ver, eu vou a 95, tenho tempo, vou nas calmas, mas o limite aqui é 110, ou seja, esta moto de Bordeaux até ao Luxemburgo, se eu fosse pela autoestrada, eu pagava cerca de 90 euros, entre 90 a 100 euros de portagens. Porque é moto, porque se for carro ainda paga bastante mais, pá, uns 120 ou 130. Pá, estas nacionais, pá, são espetaculares. Pelo menos para já. Vamos ver como é que isto se desenvolve. Ora, deixa-me ir aqui para o 100 para ultrapassar este caminhão. Pá, mas a estrada é muito, muito boa. Ainda tenho autonomia para 230 km, ainda tenho bastante autonomia, também tenho vindo sempre devagar, todo aquele tempo de chuva eu vim sempre entre os 90 e os 100 km por hora, por isso os consumos devem estar muito baixos. Olhem que maravilha, eu dá-me a ideia que esta estrada é nova, parece-me ser, até que o separador central ainda está limpo, parece-me ser uma estrada feita recentemente, aqui. E está a chover outra vez, já está aqui a bolha frontal toda cheia de água. Olhem a diferença da proteção de vento, ó. Eu vou baixar o vidro todo, ó. E agora vou subir. Que diferença! Ora, vou ter que encostar aí outra vez. Vai ser mesmo aqui. Olha, até vou aproveitar para tirar outra vez daqui a câmara e vou-vos mostrar aqui este botão que funciona só quando nós paramos. Estão a ver, ó. Se eu agora parar aqui, vou parar, vou ligar os 4 piscas e agora vou pôr a moto em ponto morto. E agora se clicar aqui no info, ó, já aparece ali o rádio. Viagem A, que é a viagem A é desde que saí ontem de Portugal, 5.1 de média. E hoje, viagem B, 4.4, claro, 4.4 porque vinha a velocidades muito mais baixas. Bem, vou tirar daqui a câmara, então vou guardá-la aqui na mala da moto e depois quando tiverem estradas nacionais mais com campos e isso, eu volto a pôr aqui a câmara e falamos. Tudo bem, cuidado aí, devagar. Aqui uma Goldwing, boa viagem. Opa, parei aqui, saí aqui da autoestrada, as portagens é aqui em cima, ali ao fundo, e como vou em modo evitar portagens, mandam-me sair aqui e eu aproveitei para ligar a câmara porque o tempo também está melhor, eles vão para a República Checa. Uma Goldwing. E eu parei aqui para pôr a câmara no capacete porque já parou de chover. Pá, nos últimos 50 km mais ou menos já não tem chovido mais. Entretanto ainda fiz outra paragem que estava a chover e eu nem liguei a câmara
Coloquei mais 20 euros de gasolina. As luvas estão uma miséria, estão ensopadas em água. E agora vou apanhar aqui outra vez Estrada Nacional. Fiz cerca de 150 km por autoestrada pela A20 sem pagar portagens. Portanto, uma parte da autoestrada que é grátis. E fazendo só aqui um update à coisa. Portanto, eu ontem e hoje vou com 1440 km. Eu ontem cheguei a Bordeaux com 1013, mais ou menos. Portanto, já fiz 430 km. Para chegar a casa faltam 460. Portanto, estou a meio da viagem do dia. E a verdade é uma, que era o que eu estava agora aqui a pensar, agora nestes últimos minutos antes de sair aqui da autoestrada, que eu estava a pensar, ou seja, eu em Bordeaux meti 20 euros, depois já meti mais 20 euros que não gravei aqui porque estava a chover, 40 euros e vou a meio do caminho, estou com uma autonomia para 163, vou ter que meter daqui a bocado, vai daqui a 50 km, ou seja, muito provavelmente eu vou chegar a casa hoje com 80 euros de gasolina para atravessar França. O facto de não pagar os 90 euros de portagens, ou 90 e poucos euros de portagens, quer dizer, as portagens dão-me para o combustível todo e se calhar ainda me sobra qualquer coisa. Esta autoestrada que eu fiz, portanto é uma autoestrada, é limite 130, eu vi nas calmas 120 mais ou menos. Portanto, até agora, portanto, metade da viagem de Bordeaux até aqui, não compensa mesmo nada estar a pagar as portagens, porque a estrada é muito boa. No início é limite de 90 ou 110, pá, anda-se bem, na boa, e depois faz aqui 150 km também com limite de 130. Aí eu vou em modo económico, por isso é que ela demorou um bocado a assumir. Olha, aqui o limite é 90, 91, 90, ok. Opa, a viagem está a correr, pá, espetáculo, é meio-dia e meia. Eu saí às 6 da manhã, ou 6h30 da manhã, já não me recordo muito bem. Também fiz várias paragens, mesmo na autoestrada podia vir a 130, vim na casa dos 120, vim na casa dos 110. Quando estava a chover vinha tipo a 100, para às vezes não correr o risco, vemos caminhões e tudo, para correr tudo bem a viagem, portanto, pá, espetáculo. Ou seja, muito provavelmente, vou ver agora estes próximos 450 km que faltam até casa, pá, mas muito provavelmente de futuro vou começar a utilizar este tipo de estradas, ou seja, andar em modo de evitar portagens, não é? Não se esqueçam que ontem eu pus mesmo evitar autoestradas, propositadamente, porque se eu colocasse evitar portagens, como em Espanha as portagens são grátis, ele ia mandar sempre pela autoestrada, portanto tive que pôr evitar autoestradas para vir mesmo pelas nacionais. Mas aqui em França, pá, basta pôr evitar portagens, apanha-se alguns bocaditos de autoestradas grátis e depois, olha, como podem ver, são estas nacionais, estas retas grandes, anda-se bem. Vou aqui a 90, quem não tiver receio de apanhar aqui a polícia ou os radares, anda na boa a 110 aqui ou a 120. Eu tenho tempo, não vou estar a arriscar, embora esteja a arriscar das luvas, não é? Mas também se mandarem parar, eu mostro como é que elas estão. É impossível conseguir calçar as luvas, mas pronto. Pode ser que elas chequem, eu pô-las aqui na mala do lado. Estas duas malas laterais da Goldwing estão mesmo por cima do escape, então pode ser que seja uma temperatura ligeiramente mais quente aqui dentro da mala lateral. Pode ser que ela cheque rapidamente e eu daqui a bocado já experimento a ver se as consigo calçar. Uma coisa que eu estava aqui a pensar, e fica a minha opinião para quem quiser, opa, se às vezes circularem à noite, pá, não é nada aconselhável andarem aqui por estas estradas nacionais com este mato todo de um lado e do outro por causa dos animais a atravessar a estrada. Eu já apanhei animais da estrada, mas apanhei um susto, que até fiz aí um vídeo, não foi muito recentemente, já foi há uns meses atrás. Não morri por sorte. Olha, eu agora vou virar, não é nesta, é na próxima.
Pá, hoje é segunda-feira, tem sido super tranquilo. Tem sido super tranquilo para já. Ora, onde é que é? Ah, é ali onde aquele carro está a entrar. Vou virar para Nankai New Vi. Orleans Sud Auto. Eu devo estar aqui na zona de Orleans já. Passei também em Vierzon, que era o segundo sítio onde eu queria parar para visitar. Estava a chover, continuei sempre, nem parei. Ou seja, os dois sítios que eu pretendia parar, Limoges e Vierzon, passei por lá sempre a chover. Limoges a chover torrencialmente e Vierzon a chuviscar, piso molhado. Não fazia sentido nenhum estar a ir visitar uma cidade, até porque a câmara não é estanque também. Pronto, agora já estamos aqui nestas nacionais. Ora, aqui é 80. Mesmo de dia, escusado de estar a também dizer, falei na situação de andar nestas estradas à noite, mas de dia convém estar bem atento sempre também que não haja aí nenhum animal a atravessar a estrada, porque senão uma viagem que devia ser para curtir fica estragada rapidamente. Aquela era uma Harley Pan America. Vou falar aqui também sobre um tema, também vim ali a pensar, estava só à espera de sair da autoestrada para ter menos vento e ouvir-se melhor aqui o som, a falar, pá, quais são as motas concorrentes da Honda Goldwing, pelo menos as que eu olho, não é? Com alguma, quando sai uma nova eu procuro saber e, se possível, também testar para perceber como é que a concorrência da marca da moto que eu tenho, como é que está a evoluir e tudo mais. Ou seja, basicamente, da gama desta Honda Goldwing, eu basicamente olho para, digamos, 4 motas, 4 motas. A primeira que eu olho com mais atenção, que é aquela que é a minha preferida a seguir a esta, é a Indian, não é? Eu tenho uma preferência grande pela Indian Roadmaster, aquela moto que eu fui fazer a Route 66 há 2 anos. Pá, gostei muito da moto. Nessa altura a Roadmaster que eu andei ainda era refrigeração a ar, não é? Mas eles agora lançaram a Roadmaster com refrigeração líquida, portanto uma evolução nesse sentido. E portanto eu tenho aí um vídeo que fiz na Califórnia, em Costa Mesa, um vídeo bastante completo a falar sobre tudo aquilo que eu achei da moto no final de fazer a Route 66 e a costa da Califórnia até à fronteira com o México. E portanto foram, não sei quantos, já não me lembro quantos quilómetros é que fiz, mas ao todo devem ter sido para aí uns 7.000 quilómetros em 13 dias, 12 dias ou 13 dias. Pá, eu adorei a moto mesmo, gostei muito, e é uma moto que na minha opinião está muito ao nível da Honda Goldwing, não a nível de manobrabilidade, a velocidade com que se consegue curvar, que esta moto nesse sentido é bastante superior, até porque a Roadmaster tem aquelas plataformas para pôr os pés. É bom porque podemos ir mudando a posição dos pés durante a viagem, mas a curvar acaba por também limitar um bocadinho. Pá, mas a nível de conforto e se for para fazer assim uma viagem como é que eu estou a fazer agora, pá, é muito semelhante à Honda Goldwing. Claro que a Honda Goldwing, uma pessoa habituando-se à caixa automática, é muito difícil depois de uma pessoa sequer pensar voltar outra vez à caixa manual. Pelo menos para mim, só de saber que não há mais nenhuma moto desta gama que tenha caixa automática, 80% logo da certeza de que vou trocar por outra Goldwing, pá, vai logo por aí, porque a caixa automática é um acréscimo ainda de conforto muito superior. Não muito aqui nestes sítios com estradas abertas, mas quando andamos mais em cidade ou precisamos de para-arranca e tudo mais,
dá um conforto muito superior do que quando é uma moto de caixa manual. Além disso, também outro motivo, ou seja, eu ia falar sobre as concorrentes e já comecei aqui a desenvolver, falei na Indian Roadmaster e comecei logo a desenvolver. Vou então continuar a falar das motas concorrentes. A primeira é a Indian Roadmaster, a segunda é a outra Indian, não é Chieftain, como é que se chama? A Pursuit, portanto a Indian Pursuit, que é aquela que o Biker Life Portugal tem. Pá, uma moto também muito boa, penso que tem o mesmo motor até do que a Indian Roadmaster. Tem uma posição um bocadinho, a própria moto é um bocadinho mais, não é tão, digamos, old school, tem uma estética um bocadinho mais desportiva, tal como a Honda Goldwing. Tem umas, deixa-me só estar aqui com atenção, que eu tenho que virar agora aqui, não vem ninguém, que estas estradinhas aqui, ok. É a Indian Pursuit Dark Horse, exatamente, é essa também, pá, uma moto também muito boa, embora eu não conduzi a moto do Pedro quando fomos fazer a Route 66, mas sentei-me em cima dela e achei que a posição de condução era um bocadinho mais esportiva do que a Roadmaster. Deixem por aqui o cruise control. A Roadmaster é mesmo aquela posição, ou seja, não se vai com os braços muito levantados, nem se vai com os braços muito baixos. Pá, é uma posição assim com o guiador a fazer assim um bocadinho mais de curva. Pá, é muito fixe a Roadmaster. Eu gostei muito da posição de condução, o próprio sistema de infotainment. A Honda Goldwing já teve aqui uma evolução boa aqui no sistema de infotainment, já não é igual ao da outra Goldwing que eu tive, é mais, portanto é mais premium. Olha-se para aqui, para este sistema, ou seja, é mais simples, mas ao mesmo tempo é mais premium. Mas pronto, gostei também muito do sistema de infotainment da Indian, mas pronto, mas tem aquela situação, tem um tipo de motor muito mais barulhento do que esta. Embora que eu andei nos Estados Unidos, não há cá as normas Euro 5 nem Euro 6, as motas lá estão completamente abertas e são menos ruidosas do que as que são vendidas aqui na Europa, e portanto, ou seja, ainda me agradou mais o facto de ter andado aqueles dias todos e ter sido tranquilo mesmo a nível de barulho. Pensei que ia sofrer um bocado, mas não. Aqui na Europa a situação já não é bem igual, com as normas Euro 5 e tudo mais, as motas estão mais estranguladas e os motores acabam por necessitar um bocado de mais esforço para andar à mesma velocidade. Portanto, são essas duas Indian, com uma preponderância maior para a Indian Roadmaster. Tanto uma como a outra Indian custam na casa dos 35.000 euros, mais ou menos, ou seja, ainda são 5.000 euros mais barata do que esta. A Goldwing Tour está nos 41.000 euros, com documentação, entre os 40 e os 41.000 euros. Portanto, a Indian acaba por ser ainda 5.000 euros mais barata e pronto, 5.000 euros dá para muita coisa, não é? Dá para muitos seguros, dá para muito combustível e dá para muita coisa. A segunda, que é a terceira, não é? Se considerarmos por marca é a segunda, que as outras duas são Indian, é a Harley Davidson. Pá, eu ano passado fui conduzir a nova Harley Davidson, a Road Glide Ultra, penso que é assim o nome. Pá, e adorei muito a forma como a Harley Davidson se desenvolveu nos últimos anos. Se até recente, aqui há uns anos atrás, pá, aqueles mostradores muito redondos, parecia que era uma coisa muito antiga, e até o próprio aspecto da moto, muitas delas ainda nem tinham faróis em LED e tudo mais, ainda era tudo em halogénio. Pá, neste momento eu fiquei com a impressão, depois de ter feito o test ride a essa nova Harley Davidson, que portanto a Harley deu um salto qualitativo muito grande, principalmente aqui neste ecrã central, que agora é tudo digital, é um ecrã gigante digital, e tanto o conta-quilómetros como o conta-rotações, eles aparecem na mesma, redondos, só que é tudo digital. Opá, é muito bonito, com um GPS ao meio, tem um GPS próprio, ou seja, mesmo que falhe a conectividade com o telemóvel, podem utilizar o próprio GPS da moto, e a moto em si, apesar do barulho que a mim me faz impressão, e não me via, por exemplo, a fazer uma viagem como a que fiz ontem e hoje numa Harley Davidson dessas, por causa do... faz muito barulho e eu ia me incomodar ao fim de algum tempo. Mas a moto em si
a caixa de velocidades, uma caixa de velocidades soltinha, uma caixa de velocidades boa, aqui um painel frontal, vou falar outra vez, pá, espetacular mesmo, adorei. Pá, era uma moto que eu poderia eventualmente também considerar. Claro que nunca irei comprar uma Harley Davidson por causa principalmente do barulho da moto, que eu preciso fazer viagens e tudo mais, e a mim faz muita impressão. Podem-me dizer, e com alguma razão, a dizer, opá, tu depois habituas-te a isso, começas-te a habituar ao barulho e os teus ouvidos acabam por se habituar e sabem que esse é o barulho normal da moto. Admito que sim, admito que depois de ter a moto, começar a fazer uns passeios maiores, que até me habituasse, e que aquilo que me incomoda hoje, amanhã até poderia eventualmente deixar de me incomodar. Aceito isso, sem problema nenhum. A Harley Davidson, deixem-me ver agora para onde é que eu tenho de virar. Ora, tenho aqui um stop e agora vou virar aqui à esquerda, ok. Por aqui não vem ninguém, eu nem sei em que cidade é que estou. Eu estou aqui a falar que uma igreja, é uma localidadezinha francesa qualquer. Opa, eu gostei muito da evolução que a Harley Davidson teve. Pronto, a única coisa que peca, a caixa de velocidades, eu digo que é soltinha, tendo em conta outras Harley Davidsons que conduzi no passado, porque aquilo continua a ser à base do, não é, pum, é tudo à bruta, as coisas funcionam um bocado assim, e sempre que vocês metem primeira sentem mesmo a caixa, não é, a moto quase a dar, ora, aqui à direita, exatamente, eu vou falando e vou estando aqui atento, para não me enganar. Pronto, é tudo não é? É tudo digamos, à bruta, é uma moto bruta em tudo. Puxa muito bem, claro que tanto as Indians como a Harley Davidson têm um tipo de motor bicilíndrico com muita cilindrada, que são motas com mais capacidade para binário, não é? Ou seja, têm a entrega de potência a rotações muito mais baixas, e depois a partir, sei lá, das 3000 e qualquer coisa, ela deixa, ou seja, não se nota tanto, não é? Pronto, era uma Harley Davidson. Eu a Road Glide, aquela que tem aquela frente que parece um tubarão, não é? Eu não gosto muito dessa, eu prefiro mais a Street Glide, que tem aquele farol redondo à frente, a nova, mas isso são gostos, não é? Eles têm duas versões, tem a Road Glide e a Street Glide. A Street é que tem o farol redondo, a Road Glide é que tem aquela frente que parece, digamos, a cara de um tubarão, mas isso depende do gosto de cada um. A Harley Davidson também disponibiliza cores muito interessantes para as motas, disponibiliza várias cores e cores bastante interessantes para as motas, cores bonitas, pelo menos na minha opinião, é uma coisa subjetiva, a cor da moto, para mim bastante bonitas, e pronto, e falta o preço, não é? A Harley Davidson tem um preço igual, exatamente igual ao da Indian, ali na casa dos 35, 36 mil euros, portanto, também aqui mais barata do que esta, cerca de 5 mil euros, mais ou menos. A última, que eu olho, que não seria tanto para mim, mas só olho em termos de curiosidade, que é um modelo que já está há vários anos praticamente sem ser alterado. Eu suspeito que ou este ano ou para o ano a BMW possa atualizar esse modelo, que é, como devem imaginar, a K1600, não é? Já andei mais do que uma vez na K1600, fiz 2 test rides e de uma vez andei tipo uma tarde inteira. É uma moto fantástica, obviamente, salta muito à vista os 160 cavalos que a moto tem, contudo não é muito. Estou só a mandar passar este carro, eu vou aqui nas calmas, olha, é da Bélgica. Pá, não é moto para mim, porque não é a moto mais confortável que eu andei, e por outro lado, a potência que a moto tem é uma moto que é amorfa, eu vou falar em amorfa porque ela depois tem um disparo brutal, não é? Ela é amorfa até às 3500, entre as 3500 e 4000 rotações, e depois é uma besta a puxar por ali acima até esgotar. Ou seja, é uma moto muito on-off, não é? Isso para mim não é algo. Eu, como também não pretendo andar a 220, a 230 ou a 240, não é
não é algo que me atraia. Portanto, a K1600, apesar de ser uma moto espetacular, uma moto muito boa para aquilo que foi feita, e é uma moto com muitos adeptos. Há muita gente que vende K1600 para comprar Goldwing, há pessoas que vendem Goldwing para comprar 1600. Eu acho que o truque estará muito na forma como vocês querem que a moto entregue a potência. Pá, se querem uma moto para de vez em quando fazer umas serras com os amigos ali, irem ali colados à traseira do amigo a picarem-se, pronto, uma K1600 tem muita mais potência, mais força, atinge velocidades muito mais elevadas, pronto, é outro tipo de moto. Se querem uma moto verdadeiramente mais para viajar, com mais conforto, sem stresses, sabem que não podem passar dos 180, quer dizer, até podem, se tirarem o limitador. Eu desconfio que esta moto, ela esgota em sétima às 4000 rotações, só entra o Redline às 6000, eu não sei, 210, 220, não faço ideia quanto é que uma Goldwing pode dar se estiver deslimitada, mas também nem me interessa muito. Elas vêm limitadas a 180 km por hora e, portanto, esse é o limite que vocês sabem que podem andar. Pronto, e basicamente são estas 4 motas, 2 Indians, a Harley Davidson Street Glide, exatamente. Eu há um bocado acho que disse mal. Existe a Road Glide e a Street Glide. A que eu gosto é que tem o farol redondo, que é a Street Glide. A outra que tem que parece a cara de um tubarão à frente é a Road Glide. Portanto, é a Street Glide que eu gosto. E eu depois, quando tiver a editar, se me lembrar, eu vou pondo aí as fotografias das motas que vou falando, para vocês também terem uma ideia das motas que eu considero que são as concorrentes aqui da Goldwing. E agora, o motivo porque é que eu não comprei nenhuma das 2 Indians ou Harley Davidson. Opa, tem muito a ver na forma como a moto entrega a potência. Esta moto é muito linear a entregar a potência, e as outras têm potência muito em baixa e depois são em altas, perdem muito. A K1600 é exatamente o oposto. É muito amorfa até às 3000 e qualquer coisa, e depois dispara por ali fora, que parece, não é? Parece um foguetão a acelerar. E portanto eu acho que esta é a mais equilibrada das 4 a nível da entrega da potência que a moto faz. A caixa de 7 velocidades para mim, epá, também estou a ir devagar demais, senão também nunca mais 80, que é o limite. A caixa automática para mim, eu acho que nunca mais vou dispensar a situação da caixa automática. Eu não sei se a BM, quando lançar agora a nova K1600, pode adotar o mesmo sistema que adotou na R1300 RT, é possível que possa fazer isso. E pronto, eu acho que esta é a moto mais completa de todas. Quando vou a pegar em todos os parâmetros dela, ou seja, curva muito melhor do que as Indians, não curva tão bem, ou curva mais ou menos igual do que uma K1600, ou menos do que uma K1600, mas também permite ter a caixa automática, fazer uma gestão diferente. A caixa de 7 velocidades permite fazer consumos muito melhores do que as outras motas, permite-nos ir a 140 km por hora às 3000 rotações, nem se vai ouvir o motor. Opa, pronto, foi um bocadinho por aí. E aí, claro, e o facto de já ter tido uma e nunca ter tido problema absolutamente nenhum com nenhuma delas, não é? Com nenhuma delas não, com a Goldwing anterior que eu tive, nunca precisei de ir à oficina por me acender uma luz ou por alguma coisa, ou algum problema, algum barulho esquisito que a moto teve. E portanto também foi um bocadinho pela situação da equipa vencedora não se mexe, não é? E é um bocadinho por aí. Agora, todas as outras 4 que eu falei, a K1600, a Harley Davidson e as 12, são motas espetaculares. E outra coisa que me esqueci de falar aqui em relação à Goldwing, se fosse hoje, se eu soubesse, como se costuma dizer, se eu soubesse o que sei hoje, em vez de ter comprado a Vega, tinha logo comprado a Tour, ok? Portanto, mas pronto, na altura também não sabia muito bem, a compra também foi assim, não foi por impulso, mas foi uma compra rápida, ok? A moto estava lá exposta, a Vega, era só chegar lá e pegar nela. Mas se fosse hoje, eu preferia
se não tivesse possibilidades financeiras, preferia esperar mais um bocado, na altura que tinha a Africa Twin, esperar mais uns meses ou o que fosse, e juntar o resto para comprar logo uma Tour, porque realmente esta Tour, e agora lembrei-me de falar nisso porque vou aqui nesta estrada que tem aqui umas de pressões, pá, e aqui é que se nota uma diferença muito grande nas costas entre a que eu tinha e esta que tenho agora. Portanto, o meu conselho, e já me perguntaram algumas vezes, é: se puderem financeiramente, comprem a Tour. Se só puderem comprar uma Vegar, que custa 30 mil, esta custa 40, eu prefiro esperar uns meses e juntar o resto do que estar a comprar uma Vegar e depois correr o risco de não gostar tanto, ou seja, ou de achar pelo menos que podia ter comprado a outra, que só pelo facto de ter uma suspensão eletrónica faz uma diferença muito, muito significativa. Atenção que isto que eu vos estou a dizer é válido quase exclusivamente para quem faz viagens grandes, porque para quem não faça viagens grandes e faça aqueles passeios ao sábado e ao domingo, opa, ou seja, esses 10 mil euros não tenho bem a certeza se fazem todo o sentido, porque pronto, um passeio de um dia de 300 ou 400 km ou 500, pá, a diferença não é... Ora, ok, por aqui. Dá aqui outra vilazinha. Sancerre Solonha. Ou seja, eu acho que vale mais a pena gastar esta diferença de uma Vegar para uma Tour, se vocês tiverem mesmo intenções e tiverem a certeza absoluta que vão andar com passageiro também. Com passageiro nota-se uma diferença muito grande de ter a suspensão eletrónica, mas também principalmente se tiverem mesmo intenções de fazer viagens, ok? Nem que seja 2 ou 3 por ano, se for uma viagem grande aí pela Europa, daquelas 6 ou 7 ou 8 mil quilómetros em 12 ou 13 ou 15 ou 20 dias, pá, acho que aí que vale a pena aguardar mais um bocadinho e comprar logo a Tour. Mas também qualquer dúvida que tenham, a Motodiana tira as dúvidas todas que precisarem em relação a isto. É a minha opinião pessoal. Não se esqueçam também que todas as motas têm muito a ver com a altura da pessoa. Eu meço 1,85 m, uma pessoa que seja mais baixa do que eu vai dizer que se calhar a Vegar que não precisa de um para-brisas mais alto. Eu, para mim, tinha uma proteção de vento bastante boa, mas esta é muito melhor, porque este para-brisas é muito mais alto, não é? Ou seja, a preparação física de cada pessoa também é muito importante, porque uma pessoa que não tenha uma preparação física boa numa Vegar pode-se cansar mais rápido, e outra pessoa que esteja mais habituada, imaginem uma pessoa que vai ao ginásio, que está habituada a trabalhar os músculos, é capaz de dizer que uma Vegar que chega e sobra-se perfeitamente para fazer qualquer tipo de viagens e não precisa de mais. Pá, nada contra. Outro contra que tem a Vegar, além deste fator da suspensão que eu vos falei, tem a ver com a capacidade de carga, não é? Ao ser Vegar, não tem esta top case de 62 litros, que engloba também o encosto para o passageiro, mas isso também tem a ver com as preferências de cada um. Eu cheguei a andar com uma mala aqui no banco de trás, quando não tinha a mala traseira amarrada com aqueles elásticos, pá, ia bem, mas nunca ia 100% descansado, não é? A partir do momento em que coloquei aquela mala atrás específica da Honda e que deu para depois o passageiro andar de forma muito mais confortável, achei que foi um investimento bastante bom. Chega para lá, moço, cuidado aí. O que é que este gajo vai a fazer? Aí vai com aquilo tudo solto. Fogo, que perigo. Deve estar na altura das plantações, não? De plantar o milho e não sei o que é, não faço ideia. Acho que é agora que se planta o milho, maio, junho. Não, se calhar não é agora, é só lá para maio, junho, não faço ideia. Acho que se apanha em setembro. Acho que... não, setembro é as vindimas. Não sei. Não sei quando é. Não sei se é na primavera, se é no início do verão,
se é lá para maio, junho, não faço ideia. Olha aqui estes campos todos verdinhos. A França é muito forte em produtos agrícolas. É forte no vinho, não é? Os vinhos franceses são muito conhecidos. É forte no queijo também. E tenho a ideia que a França também é muito forte na cultura da batata, do tomate, etc. Esse tipo de coisas. Eles são também, têm muita produção disso. É assim, eu gosto de parar para visitar os sítios, mas não gosto de perder muito tempo a visitar, percebem? Ou seja, por exemplo, ontem, quando fui a Puebla de Sanabria, pá, pronto, ok, ir ver o castelo, ver ali as bichas, mas, por exemplo, se fosse para entrar no castelo, imaginem, estar lá 2 horas ou 3 a ver o castelo por dentro e tudo, sabendo que é uma viagem assim de 2 ou 3, pá, já não era muito para mim. Eu até gosto mais de rolar do que propriamente de parar muito tempo, ou às vezes aquelas pessoas que param numa esplanada e ficam ali 2 horas a conversar, 3 horas a conversar. Pá, eu não gosto disso, eu gosto de rolar. Mesmo se vier com colegas, se formos 2 ou 3 ou 4, eu planeio a viagem para dar tempo para parar, pá, mas não é para estar parados 3 horas a conversar, percebem? Se for para ir ver alguma coisa, tudo bem. Agora, para uma pessoa estar assim muito tempo parada, pá, sinceramente não gosto muito. Não vê ninguém. Siga. Este é o sinal que mais me mete medo. Estão a ver? Não vem ninguém atrás. Estão a ver qual é o sinal de trânsito que mais medo me mete? É este. Estão a ver? Que foi por causa de um cervo destes no meio da autoestrada, o gajo parado. 3 da manhã em Espanha. Eu ia de cruise control para aí, sei lá, para aí a 140, e na faixa do lado direito não havia caminhões, estava a autoestrada toda vazia, e de um momento para o outro está um cervo aqui parado na faixa de ultrapassagem do lado esquerdo, com a cabeça virada para aqui. Ou seja, ele vinha atravessar a floresta, atravessou a outra faixa dos que vinham para cá, atravessou o separador central, que não era muito alto, e devia passar para ali. E caiu-me tudo. Uma pessoa passar a 140 de cruise control, ir descontraída, e de repente, de um segundo para o outro, está aqui um animal, pai, de 80 ou 100 kg parado, caraças, travei logo para desligar o cruise control e continuei a travar, e depois olhei aqui pelo retrovisor e as luzes de stop iluminaram um bocado, e o gajo, mal eu passei, atravessou a estrada. Se o gajo estava na faixa do lado direito em vez do lado esquerdo, hoje não estava aqui a fazer este vídeo, era certinho. Olha que top, faz lembrar o Luxemburgo, aquelas estradinhas de Luxemburgo. Ó, engraçado, o senhor da escola de condução está a explicar, e acho bem, faz parte, como se abastece um carro. Está a explicar os diversos tipos de combustível, como é que se faz e tudo. Fixe. Ora, meti mais 20 euros. Autonomia 320. Quantos quilómetros é que me faltam para chegar? 360. É isso. Abasteço mais uma vez e já dá para chegar a casa com os últimos 20 euros. Ora, vou então seguir. Tenho que ir pelo mesmo caminho por onde vim. Parei aqui para fazer um teste. Faltam 300 km e diz que chego a casa às 7h30 da tarde. Então eu fiz um teste agora no Waze a pôr para ir pela autoestrada com portagens. Pá, e dava-me 368
ou seja, mais 68 km do que me falta, sem portagens, e chegava a casa às 6h30 da tarde. E portagens, dizia que era 18,80€, quase 20€ de portagens. Pá, não, vou pela Nacional, porque aqui pela Nacional ele supõe que eu vou sempre a 90 km por hora, a cumprir sempre com os 90, e pela autoestrada ele supõe que eu vá sempre nos 130, não é? E portanto, tanto não é verdade. Se eu fosse pela autoestrada, acho que não havia necessidade de estar a queimar gasolina desnecessariamente, ir a 130 ou a 140 e a menos. Nem aqui, se calhar, estou a ir sempre a 90, se calhar estou a ir a 100, 110, por aí, mais ou menos, não é? E portanto, por 20€ de portagens, ei pá, olha o... que gás, comboio. Portanto, vou-me manter aqui na mesma, por 1 hora, não se justifica estar a pagar 20€ de portagens e ainda fazer mais 68 km, e iria ter que gastar se calhar mais um depósito a mais, ou um depósito e meio, para ir a uma velocidade maior. Pá, acho que não se justifica. Pá, aqui tem estado a correr bem, tenho apanhado alguns caminhões, tem dado para ultrapassar naquelas partes que aparece descontínuo. Há outras partes que aparece 2 faixas, divide em 2 faixas, principalmente quando há subidas, para os caminhões chegarem para o lado direito e para dar margem para carros e motas poderem ultrapassar à vontade. Pá, e está fixe. Aqui estradinha de montanha, categoria. É assim, também estes 290 km que faltam não é por estrada nacional, não é? Porque de Nancy até ao Luxemburgo depois tem a autoestrada que é grátis, portanto ele vai mandar por lá. Nancy, Metz e depois Luxemburgo, portanto ainda são para aí, não tenho muito bem presente, mas devem ser para aí uns 100 km ou 120 mais ou menos, se calhar. Portanto, olha que estrada espetacular aqui. Muito fixe. Estas são as nacionais francesas que eu gosto de andar. E estou quase a chegar ao fim aqui da Nacional Francesa. Já se vê ali ao fundo a central nuclear de Cattenom, que já fiz aí vídeo, que já fica perto do Luxemburgo. Vou fazer aqui agora o fecho do vídeo, enquanto ainda tem aqui estrada nacional, antes de entrar na autoestrada, para os últimos quilómetros. Opa, foi uma viagem porreira, mas ao mesmo tempo gostava agora aqui em França de poder ter parado em Limoges da parte da manhã e depois em Vierzon. A ideia até era ficar a dormir em Vierzon e visitar um bocado a cidade. Tanto uma como a outra estava a chover quando lá passei, de maneira que não deu. Em Espanha, pá, gostei muito de ter atravessado Espanha pela estrada nacional mesmo, e de ter visitado aquelas 2 localidades, Puebla de Sanabria e Sahagún. Mais Puebla de Sanabria. Sahagún era só aquela plaza maior, não tinha assim muito que ver, mas foi muito porreiro. Nunca tinha atravessado Espanha por estrada nacional, porque a autoestrada é grátis e uma pessoa tem sempre tendência de ir pela autoestrada.
França também gostei. A primeira parte é mais rápida, mas é mais monótona, e agora esta segunda parte é mais lenta, mas é muito mais bonita. Tem vistas muito mais bonitas do que a primeira parte. Foi pena ter chovido muito também, conforme disse, da parte da manhã, e pronto, mas de resto foi também uma forma de poder conhecer aqui um bocado melhor esta Goldwing Tour, não é? É uma moto espetacular. Mesmo andando assim por estradas mais secundárias, o cansaço é muito, muito pequeno. Não sente praticamente cansaço nenhum. E em autoestrada, pronto, é o cansaço mental que qualquer moto dá. De resto, também cansaço físico não tem nada, não é? Estou super contente com a moto. Ela agora está com 2.730 km, vou chegar a Luxemburgo com menos de 3.000 ainda, e agora pronto, vou continuar a dar aqueles passeios o dia inteiro, a mostrar aquelas coisas que para mim que são interessantes, eu partilho com vocês, e fiquem aí atentos aos próximos vídeos com esta moto, que vão começar outra vez aí a sair vídeos. Digam-me a vossa opinião também sobre esta moto, se quiserem, não é? Se acharem por bem. E falta-me também dizer outra coisa, claro. Outra coisa que gostei muito foi ontem, ao final do dia, ter-me encontrado com o pessoal das Goldwings, como é lógico. Ainda deu para nos encontrarmos ali a meio do caminho, ali na fronteira de Espanha com França, e há bocado aquela interação com aqueles 3 colegas também portugueses, motociclistas, que iam a caminho da República Checa. Eu estive ali a conversar com eles um bocado, só que depois é que pus o capacete e liguei um bocado a câmara, só para ficar registado, também para poder mostrar-vos. E pronto, pessoal, se quiserem comentar, comentem aí, façam aí os comentários que vocês quiserem. Espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima.